Fala, meus alunos da primeira série, como vocês estão? Hoje eu só estou aqui porque vocês estão aí, vocês só estão aí porque vão participar de uma aula em regime não presencial. Hoje o tópico desta aula é função exponencial. E de antemão eu já peço, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo, deixa o like, comente. Isso aqui fortalece demais o trabalho do professor e valoriza ainda mais essas aulas que vocês estão tendo, certo? Vocês estão aqui com o professor Helton no canal, marca A que tem 5. Eu lembro de uma coisa, tá com dúvida? Marca que tem 5 sempre. Na última aula nós falamos sobre expoentes de potência de expoente racional, potência de expoente natural, potência de expoente irracional, para introduzirmos o conceito de função exponencial. Quase que eu esqueci aqui. Agora, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre função exponencial. O que é uma função exponencial? Fazendo um resumo, nós já estudamos função afim, função quadrática e função de segundo grau. Hoje nós vamos falar sobre função exponencial, certo? Então vem aqui para o quadro, olha só. Chama-se função exponencial qualquer função de f de r em r, asterisco, dado por uma lei na forma de f de x igual a elevado a x, em que a é um número real dado, onde a é maior que zero e a é diferente de 1. Então vamos desenvolver uma habilidade que a BNCC cobra de vocês, que é a interpretação da matemática, interpretação literária da matemática, né? Matemática, linguagens e suas tecnologias. Vamos trabalhar a linguagem. Olha só, função exponencial, qualquer função de f de r em r asterisco. O que significa isso aqui? Você pode escolher qualquer número real, positivo, negativo, bonito, feio, tanto faz, e vai dar como resultado, vai dar um resultado real, só que um resultado positivo, certo? Nunca vai existir resultado negativo com uma função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x, né? Em que a é um número real dado por a é maior que zero e a é diferente de 1. Perceba o seguinte, meu aluno, a base da nossa função exponencial, ela não pode ser um número negativo e também não pode ser o número 1. Obedecido a essas duas condições, nós conseguimos escrever uma função do tipo f de x igual a elevado a x. Certo, meu aluno? Vamos fazer umas considerações aqui para que você consiga interpretar corretamente por que não pode ser negativo e por que não pode, e por que tem que ser diferente de 1. Vejam só. Vamos começar nosso estudo fazendo uma interpretação sobre quais são as funções exponenciais. Vejam só os exemplos aqui. F de x igual a x quadrado. Essa aqui é uma função exponencial, meu aluno? Se sua resposta foi sim, reveja o vídeo novamente. Comece esse vídeo aqui. Essa é uma função que tem um expoente 2. Contudo, esse expoente nosso não é o x, observe. Então, como não é o x, essa aqui não é uma função exponencial, ela é uma função quadrática. Agora nós temos o exemplo 2, f de x igual a 3x menos 1. Essa não é uma função exponencial, porque não tem o expoente aqui, tem, mas é invisível, é 1. E ele também não é o x, então por isso não é uma função exponencial. Essa aqui é uma função afim, função do primeiro grau. Outra função que nós temos aqui é uma função f de x igual a 9x à quarta menos 8x. Essa função tem expoente? Tem, o maior dele aqui é o 4. Então, é um x? Não. Dessa forma, essa função nossa não é uma função exponencial, ela é uma função do quarto grau. Perceba, meus alunos, todas essas funções aqui seriam possíveis peguinhas dos exercícios que vocês resolveriam. Veja só como que é uma função exponencial. F de x igual a 2 elevado a x. Perceba que o nosso expoente aqui, agora sim, ele é o x. Perceba que nossa base, ela satisfaz nossa condição, em que o a é um número real dado por a maior que zero e a diferente de 1. O 2 é maior que zero? Sim, o 2 é maior que zero. O a é diferente de 1? Aliás, o 2 é diferente de 1? Sim, o 2 é diferente de 1. Então, essa aqui é uma função exponencial. Já nesse segundo exemplo aqui, eu tenho que f de x é igual a 1/3 elevado a 3x menos 8. Ela é uma função exponencial, meu aluno? Observe só, ela tem um expoente com o x nele? Tem. Então, já valida a nossa primeira fórmula aqui. A base, vejam só, a base, ele é um número maior que zero? 1/3 é um número maior que zero? Então, 1/3 é 0,33333 é maior que zero. Então, satisfaz a primeira condição. E 1/3 é diferente de 1? Sim, 1/3 é diferente de 1. Então, essa equação nossa aqui é uma função exponencial.
Professor, e esse 8 aí? Esse 8 aí não interfere em nada para a caracterização da nossa função exponencial. Satisfazendo a condição de que o expoente nosso tenha a letrinha mágica x e que a base seja um número maior que zero e diferente de 1, nossa função será classificada como função exponencial. Vamos fazer agora as características aqui para provar essas condições, certo? Dando sequência então à nossa explicação, vamos entender então por que o A não pode ser menor que zero. Vejam só. Então nós temos aqui, quando o A for menor que zero, nós temos o menos 3. E o menos 3 está elevado a 1 sobre 2. Se nós formos utilizar a regrinha da aula passada, que foi o seguinte, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol, eu vou ter o seguinte resultado. E como nós sabemos, não existe raiz quadrada de menos 3. Então por isso que a nossa base aqui não pode ser um valor negativo, pois em alguns casos não terão como resultado algum número real. Para a segunda propriedade, nós temos aqui que o A igual a zero. Vamos fazer uma continha quando o A é igual a zero. Se o A for zero, o que nós podemos ter? Nós podemos ter 0 elevado a 5, por exemplo. Essa aqui é uma propriedade que não existe, não está definida nas nossas continhas, certo? Então, você pode colocar aqui que não existe. E assim você pode generalizar para qualquer 0 elevado a x não se define. Certinho? E agora falta o último caso, é que o A, quando o A for 1. Vejam só. Então eu vou pegar aqui 1 elevado a 7. Quanto que dá esse resultado aqui, meu aluno? Obviamente dá 1, né? E quando for então aqui 1 elevado a menos 7, é a mesma coisa que 1 sobre 1 elevado a 7, que dá 1 também. Então é outro caso em que não se define a função exponencial nossa. Então esses três casos, A menor que zero, o A igual a zero e o A igual a 1, não consegue montar então, portanto, uma função exponencial. Vamos ver agora algumas propriedades da função exponencial que vocês precisam ficar atentos e que precisam constar no portfólio de vocês, certo? Nas propriedades, nós temos aqui a propriedade número 1. A função exponencial cuja lei de formação é y igual a elevado a x, então se a sua função tiver essa cara aqui, temos o seguinte, quando x for igual a zero, y vai ser a elevado a zero, que dá igual a 1. Essa propriedade é aquela que nós já conhecemos, onde todo número elevado a zero é 1. Vejam só esse exemplo. F de x, então, o f de x igual a zero, o x igual a zero. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a zero e 2 elevado a zero, nós sabemos que vale 1. Certo? Bora fazer outro exemplo aqui, igual de então preto aqui, g de x vai ser igual a 3 elevado a x. Observe aqui, meu aluno, tem a mesma cara aqui, ó, a elevado a x, 3 elevado a x. Então vamos fazer um g de zero. Vamos fazer essa função passar pelo ponto x igual a zero. Vejam só, 3 elevado a zero é 1. Então, g de zero é 1. Desta forma, toda função exponencial que tem essa cara aqui, ó, y igual a elevado a x, obrigatoriamente, ela vai ter que passar pelo ponto y igual a 1 quando x for zero. Certo? Agora vamos para a propriedade 2. Se o a for maior que 1, ou seja, 2, 3, 4, 5, assim por diante, ou 1.1, 1.2, 1.3, assim por diante, a função definida por f de x igual a elevado a x é crescente. Observe o nosso gráfico aqui, meu aluno. Ele vem de valores cada vez mais negativos, não é nada infinito negativo. E vem a tendência dele a se aproximar de zero. Conforme vai se aproximando, conforme vai crescendo, na verdade o x vai aumentando de valor, né? A nossa função também vai crescendo, obrigatoriamente quando chegar no x, ela vai passar no ponto 1 e depois disso aqui ela explode para o infinito, ela cresce. Então, à medida que o x cresce, o nosso f de x cresce mais ainda. Esse aqui é um típico exemplo da função exponencial, é o que está acontecendo com os casos de coronavírus. Ou seja, lá no começo da pandemia era 1, 2 casos, depois passou para 10, para 100, para 1000, para 10 mil, para 1 milhão, e assim por diante. A tendência é só crescer, pois um vírus se propaga de acordo com a função exponencial. Então, observa, quando A for maior que 1, a sua função ela é crescente. Esse A maior que 1
em se tratando de um exemplo da pandemia do coronavírus, é justamente a taxa de disseminação. Observe no jornal, no telejornal que você assistir, quando falar em taxa de disseminação, com certeza vai falar um número maior do que 1 para ela. 1,5, 2 e assim por diante. Certo? Agora vamos para a terceira propriedade. Agora, no caso em que o A esteja no intervalo entre 0 e 1, ou seja 0,5, 0,6, 0,8 e assim por diante, a função definida por f de x igual a elevado a x é decrescente. Ou seja, meu aluno, ela vem lá do infinito, lá, valor muito alto, que o quadro aqui não cabe, né? Aí vem lá do alto, vem, obrigatoriamente vai ter que passar por esse ponto aqui. E esse ponto aqui você já sabe que ele vale 1. Certo? Esse ponto aqui vai valer 1 sempre. E aí vai descendo, tendendo a zero quando o x aumenta. Essa regrinha aqui, ó, x1 maior que x2, implica dizer que o a elevado a x1, não, aliás, que o x1 menor que o x2, implica dizer que o a elevado a x1 é maior que o a elevado a x2. Como vocês já estão acostumados, esse ponto aqui eu vou chamar de x1. E esse ponto aqui eu vou chamar de x2. Então, observe, meu aluno, que o x1 ele tem uma imagem maior que a imagem gerada pelo x2. Então, isso caracteriza que é uma função decrescente. Observe aqui agora que quando eu pego um x1, olha só, x1 aqui, eu vou ter um valor. Se eu escolher um x2 agora maior que o x1, aqui, por exemplo, eu vou ter um y2 maior que o y1. Desta forma, isso eu consigo demonstrar para vocês que essa função é crescente, ao passo que essa função aqui é uma função decrescente. Vamos fazer agora alguns exercícios para finalizar essa aula e vocês entenderem esse conteúdo. Então vamos lá. Aqui nós temos dois exemplos, o exemplo 1 aqui e o 2. Eles pedem o seguinte: construa o gráfico de y igual a 2 elevado a x. Então, para construir o gráfico, meu amigo, a primeira coisa que você tem que saber é quais pontos você deve marcar nesse gráfico. Eu vou fazer, então, o elogio da menina bonita. Eu vou fazer, então, aquela tabela. Veja só. Feita a tabela, eu vou selecionar os números aqui. Eu vou selecionar o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí, vamos calcular agora o valor do y, né? Então, meu aluno, você vai fazer o seguinte, ó. O y, quando ele for menos 2, vai ficar assim, ó. É igual a 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 dá como resultado, vai dar como resultado 1 sobre 2 elevado a 2. E 1 sobre 2 elevado a 2 vai ficar então em 1 quarto. 1 quarto dá 0,25. Então 0,25. Agora eu vou fazer para o menos 1. Vai ficar assim, ó, y é igual a 2 elevado a menos 1. Então, eu inverto esse número, vai ficar assim, 1 sobre 2 elevado a 1, que vai ficar 1 sobre 2, que vai dar 0,5. Agora, eu vou fazer para o zero. Y é igual a 2 elevado a 0. E nós já sabemos que todo número elevado a 0 é 1. Então, olha só, 1. Y, então agora é o 1. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2, né? E, por fim, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, agora eu vou colocar todos esses números que eu descobri aqui na minha tabela. Certo? E vamos analisar o resultado. Vai ficar assim. Perceba, meu aluno, quanto mais à esquerda estiver meu número, quanto mais negativo for o valor do x, mais próximo de zero o y tende a se... Quanto mais próximo de zero o y tende a valer. Quanto maior for o nosso x, mais para o infinito esse número tende a crescer. Certo? Então essa função aqui representa uma função crescente. Vou apagar nossa continha e vou fazer o gráfico. Tem um gráfico montado, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. E aí nós vamos marcar, quando for menos 2, ele vale metade da metade. Então aqui está metade, metade da metade. Então menos 2 está valendo aqui. Quando ele for 1, menos 1, ele está valendo a metade. Então metade está aqui, vai ficar meio torto aí no vídeo por conta da paralaxe. Quando for 0, ele vai valer 1. Então 1 está aqui, deixa eu marcar meu pontinho. Aqui,
aqui, aqui. Quando for 1, ele vai valer 2. Olha só que legal. Aí, ó. 2 vai valer aqui. E quando for 2, ele vai valer 4. Olha só, rapaz. Feito para dar certo. Aí, ó. E agora você vem aqui, ó. Beleza, meu aluno. Ó, na mão, hein, mano? Então, f de x é igual a 2 elevado a x. Perceba que ela é uma função, então, crescente, meu aluno. Observou todos os nossos princípios. A base, ele é um valor maior que 0 e diferente de 1, portanto, a função é crescente. Vamos fazer agora o exemplo 2, onde nós temos a base, um valor que ele é maior que 0, ele está no intervalo entre 0 e 1, certo? Ele é maior que 0, diferente de 1 e está no intervalo entre 0 e 1. Aqui você coloca x, y, e pode ser os mesmos pontos, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí vamos calcular agora o valor do y, né? Então, você vai colocar aqui, ó, y é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2, certo? Elevado a menos 2. Quando você faz isso aqui, você inverte, vai ficar assim, 1 sobre 2 ao quadrado. E 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 1 quarto. Aí a tia Renata explicou para nós o seguinte, mantém a primeira e inverte a segunda. Primeira fração, essa aqui seria a primeira fração, segunda fração. Vai ficar assim então, ó, 1 sobre 1 vezes 4 sobre 1, que vai ficar então 4. Esse é o nosso resultado. Vou vir aqui e vou colocar 4. Lembra essa regra, mantém a primeira e inverte a segunda. Observe que o 4 estava debaixo do denominador. Então ele subiu aqui para o numerador. Vou fazer esse processo aqui, esse algoritmo para as próximas continhas. Então, y vai ser igual aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 1. Então vai ficar 1 sobre 2, né? Posso colocar aqui para ficar bonitinho, elevado a 1. 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 sobre 2. O 2 está no denominador do denominador, então ele vai para o numerador. Olha só, vai ficar então 2. Vem aqui e martela, ó, 2. Agora eu vou fazer y é igual a 1 sobre 2 elevado a 0. E aí nós já sabemos, 1 sobre 2 elevado a 0 é 1. Então, 1, coloque ele aqui, 1. Agora, y é igual a 1 sobre 2 elevado a 1. E 1 sobre 2 elevado a 1 é o próprio 1 sobre 2. Então, vem aqui e coloco 1 sobre 2. Já o quinto caso nosso vai ser, então, 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá, ó, 1 sobre 4. Vem aqui, então, e coloco 1 sobre 4. Perceba que os resultados que nós obtivemos aqui são os mesmos desse aqui, só que em ordem contrária. Se você bater na sua calculadorinha, 1 sobre 2 é 0,5 e 1 sobre 4 é 0,25. Então são os mesmos resultados, só que em ordem inversa. Vamos fazer o gráfico então dela para você entender como vai ser. Observe só, eu plotei aqui meu gráfico e agora eu vou fazer a marcação dos pontos. Então quando x vale menos 2, o f de x ou o y, pra vocês ficarem ligados, isso aqui também é o f de x, né? É nossa função. Vale 4. Então, menos 2, vou ligar lá no 4. Certo? Quando for menos 1, eu vou ligar lá no 2. Ó. Então, vou ligar aqui no 2 e no 1. Então, tá aqui. Quando for 0, ó, tá vendo? Quando for 0, ele tá no 1. Então, tá aqui, ó, no 1. Quando for 0. Quando for 1, ele está na metade. Então, aqui, ó, meio, né? 0,5. Está aqui na metade. Aí, ó, tá aqui. Quando for 2, ele está no 1 quarto. 1 quarto é metade da metade. Então, vou colocar aqui, ó, metade da metade. Aí vai ficar aqui, ó. Aí, ó. Certo? Agora você vai fazer, lá, ó, você vai vir do infinito, tendendo a 0 aqui. E aí vai subindo, né? Ficou meio torto aí porque foi feito na mão. Vocês dão uma ajudinha pro professor, uma consideração pro professor. Então, observe.
Como ela é uma função decrescente, ela vem lá do infinito positivo e vem decaindo, 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 até se aproximar de zero. Observe, meu aluno, essa função nunca vai passar do eixo x. Ela nunca vai pegar valores da imagem, valores para y, negativos, certo? Desde que ela seja y igual a elevado a x. Então, nunca vai passar essa parte de baixo do gráfico. Nem na função decrescente e nem na função crescente. Agora, pode ser que no exercício tenha lá 2 elevado a x menos 1. Ou 2 elevado a x mais 7. 2 elevado a x menos 8. Aí sim pode ser que essa função sua desça ou suba em relação a esse ponto aqui, número 1. Mas ela nunca, a tendência é nunca passar do eixo x, nunca vir para baixo do eixo x, desde que ela seja escrita na função y igual a elevado a x. Certo, meus alunos? Então, essas aqui são as duas funções, decrescente e crescente. Nós construímos o gráfico de cada uma delas. Vamos fazer agora um exercício de aplicação para finalizar. Então, vamos lá para o exemplo 3, né? Uma moto foi adquirida por um valor de R$12.000. Seu proprietário, poderia ser eu, né, Real Gustavo, leu que a cada ano a moto perde 10% do seu valor que tinha no ano anterior. Suponha que isso realmente aconteça. Letra A, represente em uma tabela o valor da moto depois de 1, 2, 3 anos após a compra. Então veja só, meu aluno, primeira coisa, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Escrever aqui. Então, olha só, se ela perde 10% do seu valor que tinha no ano anterior, no ano 1 ela vai perder 10% de 1.200. Então 100% menos 10% é 90%. Fazendo a colinha aqui para andar logo, 1.200 vezes 90%. Vai dar 10.800. Certo? 10.800 denários. Aí, no segundo ano, ele vai perder 10% desse valor aqui, ó, e não 10% do que foi adquirido. Né? E não 20% também, meu aluno. Não confunda isso. Não vai perder 20% em cima desse valor. Tá errado. Ele vai perder 20%, 10% em cima do valor do ano anterior. Olha só. Seu proprietário lembra que a cada ano a moto perde 10% do seu valor que tinha no ano anterior. Então você não pode somar a porcentagem, 10 mais 10, para calcular esse valor. E nem 10 mais 10 mais 10 para calcular do 3. Então ela vai perder 10%, então você tinha esses 10.800 valer 100%. Perde 10, vira 90%. Então 10.800 vezes 90% vai dar 9.720. Aí, no terceiro ano, o que vai acontecer? Vai perder 10% desse valor aqui, 9.720. Então, você vai colocar aqui vezes 90%. Vai ficar 8.748. Então, meu aluno, veja que está acontecendo então um decréscimo. Essa função nossa é uma função decrescente, portanto, é uma função exponencial decrescente. Esse valor que vai perdendo de 10 em 10% aqui, ele se chama taxa de depreciação. Ele possui uma taxa de depreciação, uma moto, um carro, uma máquina, um produto, uma máquina de costura, por exemplo, que faz calça. Então, deve entrar na contabilidade a taxa de depreciação de um bem que uma empresa, uma indústria utiliza. Certo? Feito isso aqui, então, feita a primeira continha, a letra A, vamos fazer a letra B. Escreva a lei que relaciona o valor da moto V em função do tempo T em anos. Não é verdade, meu aluno? Aqui de ano zero, o valor do bem, né? Que no caso é 12.000. Né? Passado um ano, ele pegou 12.000 e multiplicou por 0,9, que é 90%, porque perdeu 10%. Esse valor aqui, portanto, vai dar, então, 10.800. Certo? No segundo ano, o que vai acontecer? Ele vai pegar, então, esse 10.800 e vai multiplicar por 0,9. Só que você concorda que 10.800 é 12.000 vezes 0,9? Então, vou colocar aqui, ó, 12.000 vezes 0,9, que é essa primeira parcela, vezes, eu vou colocar aqui em laranjado, essa segunda parcela. Então, aqui eu já tenho o seguinte, ó, 12.000
vezes 0,9 ao quadrado. Já para o terceiro ano, o que vai acontecer? Né? E aqui vai dar quanto? Vai dar. E aí, meu amigo, esse resultado aqui é justamente 9.720. Já para o terceiro ano, o que vai acontecer? Você vai pegar 9.720 e vai multiplicar por 0,9. Só que observe uma coisa, 9.720 é justamente isso aqui, ó, 12.000 vezes 0,9 ao quadrado. Então, vou escrever aqui, ó, 12.000 vezes 0,9 ao quadrado vezes 0,9. Então, 0,9 ao quadrado vezes 0,9 dá 0,9 a terceira. Então, generalizando a ideia, para o vídeo não ficar muito longo, observe só. Quando o ano era 1, eu só tinha 0,9. Quando o ano era 2, eu tinha 0,9 ao quadrado. Quando o ano é 3, eu tenho 0,9 a terceira. E assim eu posso fazer sucessivamente. De forma que, se eu quero escrever uma equaçãozinha, ela vai ficar assim, ó, f de x é igual a 12.000 vezes 0,9 elevado a x. Então, essa daqui já é a nossa função exponencial e decrescente, por sinal. Para qualquer ano que eu colocar aqui que eu quiser saber a depreciação desse imóvel, desse bem, é só substituir o valor aqui de x pelo ano que eu quero. De tal forma que esse valor vai tender a zero. Vai tender a zero. Vai chegar um ponto que a moto vai acabar e não vai valer mais nada. Você vai preferir dar ela para alguém do que ficar com ela. Só que ela nunca será negativa. Você nunca vai falar, minha moto vale menos 5 reais. Não existe isso. Chega um ponto, a depreciação, que o valor do bem se torna zero. Mas nunca se tornará negativo. Então, meus alunos, essa foi a aula de função exponencial que eu preparei para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like no vídeo, já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um coleguinha. E nos encontramos na próxima aula, certinho? Abraço a todos, até mais.